visão que nós temos. E eu me sinto honrada em vir. Eu achei que eu ia pregar só para mulher, viu, pastor? Me desculpe aí, né? Mas como o Espírito Santo não tem sexo, não é? Eu achei que era um culto só de mulheres. E eu percebo que a maioria de homens. Mas olha, homens, o que eu vou ministrar vai servir para você, sabe? Porque a palavra é uma espada de dois gumes, né? E depois, se tratar bem a mulher, você vai ficar feliz, não é verdade? Se a mulher estiver bem feliz, contente e alegre, ela vai te fazer feliz também. Então, queridos, aproveite essa palavra. Então, nós somos um ministério. Em 87, quando o apóstolo Valnice, uma missionária da Igreja Batista, vinha da África para o Brasil, ela veio com um chamado exclusivo para a nação brasileira, onde nós, como mulheres, sofremos muito, porque foi ela que levou as primeiras pancadas, porque a mulher deveria ficar quieta e calada na igreja. Mas o Senhor trouxe uma visão e mudou esta visão. E foi através dessa missionária que hoje é apóstola e respeitada em toda essa nação brasileira. Você hoje está aqui falando com alguém que é mãe, que é esposa, que tem as mesmas dificuldades que você como mulher pode ter, mas Deus chegou nessa hora e disse: eu quero usar toda a carne, porque o Espírito Santo virá sobre toda a carne. E se o Espírito Santo vem sobre toda a carne, não tem sexo, queridos. É sobre as crianças, sobre os jovens e sobre as mulheres. E se Deus quer levantar nesta geração, nesse tempo, um exército de mulheres guerreiras, e quando nós aprendemos o nosso lugar, queridos, o diabo passa longe. Quando a mulher se determina dentro da sua casa, no seu ministério de intercessora do seu marido, intercessora dos seus filhos, nós somos aquelas que fomos chamadas para dar a luz. Somos aquelas que somos chamadas para interceder, para guardar, para ser atalaias. E quando esta mulher, ela toma este lugar, queridos, Satanás passa longe desta casa e desta família. Por isso, eu quero trazer uma ministração hoje, queridos. Deixa eu ver, são 9:01. Vou tentar em 30 minutos passar algo que o Senhor tem colocado ao nosso coração. Abra sua Bíblia, a começar de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Nós dizemos que esse versículo, ele é uma chave da redenção da igreja, da redenção do pecador. E é interessante que quando você olha esse versículo, muitas vezes você fica assim: será que vem a ser? Vamos estudar e vamos passar pela Bíblia, e você vai tomar essa palavra e vai colocar no teu coração, homem e mulher, para que você saiba que Deus tem um plano, Deus tem um propósito em todas as coisas. Amém? Principalmente para você, mulher. Diz assim o versículo de Gênesis capítulo 3, versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é uma promessa. Eu quero dizer que quem é descendente de mulher aqui? Não há ninguém que não seja. Todos nós entramos nesse planeta através de uma mulher. A mulher é que guarda o útero. Deus presenteou a mulher, é o presente da criação, queridos. Mulheres, eu vou dizer só para você. Se você tiver aí com seu companheiro, diga para ele. Diga: eu não fui feita do barro. Diga para o teu amigo do lado. Diga, mulher, diga. Agora os homens digam: eu fui feito do barro. Eu fui feito do barro, queridos. Olha só como é que o negócio começa a ficar importante para a mulher. Deus
conseguia se relacionar com ele. Nem o macaco, viu, queridos? Nem o macaco conseguiu se relacionar com esse homem. E diga assim: Deus concede o desejo do coração do homem. E da mulher também, quando eu digo. Diz, esse homem desejou alguém que se parecesse com ele, alguém que falasse a mesma língua. Esse homem desejou uma companheira. E Deus foi lá. Aí é que eu digo que nós não somos de barro, viu, mulheres? Viu, pastor? Vocês são do barro. Nós temos a matéria-prima do barro. Mas nós somos feitos do filé mignon. Deus é sábio. Queridos, você pode imaginar, Deus faz aquele homem dormir e da sua própria costela. Queridos, o filé mignon fica aqui, ó, no boi, tá? Com certeza o filé mignon do homem, né? Deus tira do filé mignon, do osso daquele homem, e ele começa a fazer um presente para o homem. E que presente, hein, queridos? Dá licença, hein? Os homens até hoje estão bobos. Na verdade, esse é o presente de Deus para o homem. A mulher foi feita para ser presente, para ser companheira. Mas, queridos, Satanás odiou essa ideia. Como? Se Satanás já estava irado e endemoniado, porque Deus tinha feito o homem à sua imagem e à sua semelhança. Imagine quando ele viu aquela coisa bonita. Porque Deus deu um trato na mulher, né? Que está certo que a gente está meio desgastada. Mas imagine como é que era Eva. Não tinha celulite, não era gorda, seus cabelos eram muito lindos, sua pele, meu Deus! Quando esse homem abriu os olhos, eu gosto de dizer, é uma analogia minha, ele está de boca aberta até hoje. Porque quando Deus disse, agora pode acordar que você vai receber seu presente, que ele olhou para aquela mulher, está até hoje assim, queridos. Você já viu um homem, não pode ver uma mulher bonita que ele fica parado? Está repreendido em nome de Jesus, porque os lavados redimidos só tem olho para uma mulher, aquela que o Senhor preparou para você. Amém, queridos? Amém. Mas no mundo aí fora, nós vamos ver o quê? É gente batendo no carro e Satanás usando o presente que Deus deu para o homem para defamar a semente de Deus, para acabar com a sociedade. Queridos, o que o diabo tem feito com a mulher? Eu tenho vontade de chorar. É vergonhoso tudo isso, porque o diabo, ele quer através da mulher, ele quer se vingar da semente de Deus. A mulher hoje, na nossa nação, já não é mais respeitada. Ela já tomou os lugares mais altos desta nação. Hoje nós temos uma mulher na direção desta nação. Mas quando nós olhamos para o que o diabo está fazendo com as nossas adolescentes, com os nossos jovens, com as músicas que acabam com o caráter da mulher, já não existe mais a flor para a mulher. Hoje, Satanás tem usado este presente que Deus presenteou na sua criação para acabar. Mas, queridos, por isso esse versículo diz assim, olha só que tremendo. Vamos virar essa história, nós vamos chegar lá. Não vai ficar pesado assim, não. Eu vou mostrar para você como ele vira a história aqui. Ele disse, em Gênesis 3:15, nós vamos outra vez ouvir o que Deus disse. Diga, Deus disse, está dito. Pronto, filho, é só esperar acontecer. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e a tua descendência, e o seu descendente. De quem ele estava falando? Quem era o seu descendente? Jesus. Deus já tinha um plano. Satanás, você destruiu o plano lindo que eu criei, mas eu estou criando um outro plano.
Queridos, é quando nós olhamos para esta mulher que foi usada lá no Jardim do Éden por Satanás para entrar no pecado, para trazer um pecado na terra. Nós vamos ver, queridos, que Adão estava tão apaixonado por aquela mulher que quando ele chegou no jardim e que ela disse que eu comi da fruta que não devia comer, ele disse: o quê? Vou comer também porque ela vai morrer e eu não quero mais ficar sozinho. Eu não fico mais sem ela. Queridos, Adão comeu também a fruta. Só que a morte era espiritual. A morte era espiritual, ali entrou o pecado. Ali a mulher começa a ser usada para ser instrumento de Satanás, para acabar, abortar um plano que Deus tinha. Mas Deus já tinha se levantado com o plano dele, o plano de redenção. Queridos, quando nós chegamos, não vou muito longe, no Novo Testamento, Jesus, ele vai vir a essa terra e ele vai entrar pela mesma porta que eu e você entrou, para ter legalidade no reino espiritual. E qual é a porta que você entrou nesse planeta? O útero de mulher. E Jesus disse: é por aí que eu vou entrar, para pagar a redenção, para pagar o preço do pecado. Jesus, ele fica 9 meses dentro de um útero de mulher. Ali estava o plano. Se o pecado entrou por uma mulher entraria a redenção. Por essa mulher que iria receber através da palavra, não de um ato sexual, porque o ato sexual já estava sujo, já estava imundo. Entraria pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo a envolveu, e ela concebeu. Eles, veja bem lá em Gênesis capítulo 1, Deus olhou ao mundo e viu que era um caos, tudo era terrível, e ele disse, haja luz. E esta palavra, haja luz, e o Espírito Santo pairava sobre esta semente. Ele jogava esta semente, e o que aconteceu? Houve luz. A mesma coisa acontece com Maria. O anjo a encobre, e tu receberás a semente do Deus, de Deus, o seu filho, e o seu nome será Jesus. E a palavra é encoberta pelo Espírito e fica no útero daquela mulher, e é chocado pelo Espírito Santo por 9 meses. Que privilégio, mulher. Que privilégio. Era necessário que a mulher fosse levantada, porque ela foi caída lá no Jardim do Éden, e essa levou o homem a cair também. Agora essa mulher, uma virgem, uma mulher simples, ela é escolhida para gerar o Filho de Deus. Que coisa mais linda. Jesus entra pelo parto normal, como você entrou nesse planeta. Ele não caiu do céu. Só existe uma coisa que caiu do céu, e essa nós não queremos: Satanás. Jesus entrou pela porta das ovelhas. Jesus entrou pela porta do nascimento para pagar um preço. E aí, queridos, essa é a primeira mulher usada para trazer Jesus. E o ministério de Jesus é recheado de mulheres que estão atrás daqueles homens, mulheres que nem sequer têm um nome na Bíblia. É a mulher, a viúva de Naim, é a mulher samaritana. Por que, queridos? Por que não era anotada como Pedro, como Paulo, como Tiago? Porque a mulher judia, ela não tem identidade, ela não pode sair para uma sociedade, mas existiam aquelas mulheres que ficavam para trás. Que isso é muito lindo. Eu não posso passar esse estudo assim, porque seria muito grande, mas eu vou pular, agora eu vou para a cruz do Calvário. Passamos no nascimento, e quando nós chegamos, queridos, lá na cruz do Calvário, os discípulos de Jesus todos,
dou a minha vida, por ti eu mato. Olhando nos olhos de Jesus, quando alguém perguntou para ele: você é um deles? Ele disse: não sou. E Jesus tinha avisado: me desculpe os homens, mas ali ficaram tudo frouxo, morreram tudo, queridos. Quem foi que ficou no pé da cruz? Quem foi que ficou no pé da cruz? As mulheres. As mulheres que serviam o mestre, as mulheres que faziam café para o mestre, as mulheres que cuidavam da roupa do mestre, as mulheres que cuidavam no dia a dia do ministério de Jesus. Lá tínhamos só João, pouquíssimo deles, os outros se dispersaram, mas tudo isso era um propósito. Era um propósito de Deus. Teria que levantar a imagem da mulher. E nós vamos ver ali, queridos. Eu vou falar de uma das mulheres que ali estava, Maria Madalena. Quem era Maria Madalena? Talvez uma pessoa importante? Não, queridos, a Bíblia nos conta. Era uma mulher que tinha 7 demônios. Era prostituta. Jesus o amou. Jesus disse para ela um dia, quando ela estava à beira de ser apedrejada: mulher, vai, não peques mais. Eu costumo dizer, Maria não pegou mais, mas ela não foi. Ela ficou aos pés do mestre. Ela disse: daqui eu não saio. Eu encontrei alguém que me ama verdadeiramente. Eu encontrei alguém que me valoriza. A mulher estava desvalorizada. E ali aquela mulher, ela se levanta. E quando nós começamos a estudar toda a Bíblia, nós vamos ver que Maria Madalena. Mas, queridos, a história não para por aqui. Aquelas mulheres, muito tristes, depois da crucificação do seu mestre, do seu amado, elas não puderam nem sequer enterrar, sepultar o corpo do seu amado. Eu quero que vocês olhem para a situação do coração daquelas mulheres. Hoje nós sabemos, Jesus ressuscitou, é outra história. Queridos, aquelas mulheres, elas não tinham noção de que Jesus iria ressuscitar. Para elas tinha acabado. Para elas só restava luto. Para elas só restava tristeza e choro. Elas ficaram à beira da cruz. Mas agora chegou o Shabat, chegou o sábado, e eles não podem mais fazer nada. Elas têm que voltar para casa. Maria Madalena pega juntamente com João, seu discípulo amado, o outro que havia ficado. Vamos. Chegou o Shabat e nós não podemos sepultar. Deus envia alguém para sepultar Jesus. E ele ganhou um túmulo de vidro para trazer a redenção da riqueza na nossa vida. Queridos, olha só, aquelas mulheres vão embora e elas passam o sábado inteiro. E é quando eu quero que você abra a Bíblia em Marcos capítulo 16, versículo 3. Eu vou ler desde o 1 até o 3, para que nós possamos entender o que Deus está dizendo. Passando o sábado, que elas não podiam fazer nada, Maria Madalena é a única que tem nome, queridos. Maria, que Maria, toda mulher lá era Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir embalsamá-lo. E muito cedo, diga muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, domingo de madrugada, queridos, ao despontar do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Queridos, é isso que eu quero te dizer. A mensagem de hoje para você é: quem removerá a pedra
para que você possa ver a glória de Deus na sua casa, na sua família, no seu ministério, na sua cidade, em todas as áreas. Jesus quer fazer uma pergunta hoje para você. Por que choras, mulher? Por que chora? Qual é o choro que está engasgado na tua garganta? Qual é a tristeza que você tem carregado? Dias após dia. O Senhor quer te levantar para ver algo para mim. Queridos, se nós vamos um pouquinho só para você entender. Vai em Lucas capítulo 24. É o texto se repetindo mais um pouquinho mais para você poder entender. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas, nem diz os nomes, elas, as mulheres, ao túmulo, levando os aromas que havia preparado. E entraram. Diga comigo, e a pedra foi removida. Diga, a pedra foi removida. A pedra foi removida. Aqui nesse texto, que elas não estão mais preocupadas com a pedra já havia sido removida. E a pedra foi removida do sepulcro. E ao entrarem, não acharam mais o corpo do Senhor. Queridos, vamos mais a um texto em Mateus. É lindo se você pegar os 4 evangelhos e ir até João. Mateus capítulo 28. Diz assim, novidade do sábado. Ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e as outras Marias foram ver o sepulcro. E eles foram um grande, diga, terremoto. Eles querem ver um grande terremoto na tua vida? Se levante da posição que você se encontra. Levante-se da posição e vá ao encontro dele. E houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Que coisa mais linda! Jesus quer sentar sobre o teu problema hoje. Ele quer rir do teu problema. Jesus hoje quer mover essa pedra, quer sentar em cima dessa pedra. Ele quer mostrar a sua glória para cada uma de vocês e homens também. Amém, queridos? Quando nós chegamos, vamos um pouquinho mais. João, capítulo 20, 11 a 13. Eu quero que você leia, que é para você entender, queridos. Eu estou passando rapidamente por esse estudo, mas para você entender a importância da mulher. Diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando, diga chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela lhe respondeu: porque levaram meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu. Diga: o choro, a tristeza impede de nós reconhecermos Jesus. Queridos, aí perguntou Jesus: mulher, por que choras? A quem procura? E ela, supondo ser ele um jardineiro. Olha, quando nós estamos tristes, queridos, nós podemos, Jesus pode aparecer na nossa frente, nós estamos achando que é o faxineiro. Nós estamos achando que é o gari da rua que veio varrer a rua. Você já pensou que oportunidade que nós podemos perder, queridos? Por quê? Por causa da tristeza. E respondeu: Senhor, se tu tirasse, olha só como está o coração dela, se tu tirasse, diz-me onde puseste, e eu o levarei. E disse Jesus: Maria. Maria! Jesus está chamando hoje pela Maria, pela Beth, pela Antônia, pela Rita, pelo José, pelo Antônio.
mestre amado. Queridos, como é lindo. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que chora? Quem procuras? E ela, supondo ser um jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tirasse daqui contando problema. Olha, Natália, Jesus naquela cruz não há mais jeito, mas eu queria colocar as aromas, eu queria colocar Maria. Maria, Ele nos chama pelo nome, Ele nos conhece, querida. Ele conhece as nossas fraquezas, Ele sabe que precisa chamar nós pelo nome, para que nós possamos ser reconhecidos por Ele. Ou, queridos, nós vamos ver, queridos, que Deus usa Maria Madalena para revelar o que, queridos? A grande vitória da cruz, a ressurreição. Quem é que sabe, queridos? Ele poderia ter chamado Pedro, ele poderia ter chamado João, ele poderia ter chamado... Não, teria que ser uma mulher. Porque se por uma mulher Satanás usou em Gênesis para trazer o pecado, era necessário que uma mulher recebesse a mensagem da ressurreição. E foi ela a primeira enviada por Jesus. Ali está a primeira missionária, o primeiro pastora. Que como dizem, mulher tem que ficar no banco. Então Maria Madalena não tinha que subir ao Calvário. Eram os homens que tinham que subir. Jesus dá a mensagem da ressurreição. E ela é a primeira enviada. Olha só o que ele diz. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas. Queridos, Jesus não tinha comparecido nem diante de Deus. Ele compareceu diante de uma mulher arrependida, que o amava, que o desejava, que o procurava. Você acha que esse Jesus não vai comparecer diante de uma mãe que clama por um filho, de uma mãe que clama por um marido? Ele está pronto a comparecer. E ele diz assim, recomendou-lhe Jesus: não detenha, porque eu ainda não subi ao meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhe: subo para o meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus, o vosso Deus. Então saiu Madalena anunciando aos discípulos. Qual foi a primeira missionária enviada, Deus? Maria Madalena. Jesus, ele passa depois mais 40 dias aqui na terra. Ele vai se apresentar ao Pai e depois ele volta para ficar com os seus discípulos até que do alto seja revestido de poder, como nós vimos aqui, queridos. Mas a primeira mensagem da ressurreição, para que Satanás saiba que a mulher tem autoridade, sim, para declarar: Satanás, chega, solta o meu filho, solta o meu marido, solta a minha nação, solta a minha família. Nós temos essa autoridade porque foi conquistado naquela cruz do Calvário. Jesus poderia ter anunciado a sua ressurreição para sua mãe, Maria. Poderia ter mandado sua mãe anunciar, mas ele escolhe aquela que tinha sido lavada, redimida pelo sangue do Cordeiro. Vai e anuncia aos meus discípulos. Vai, eu estou mandando você ir. Jesus, naqueles 40 dias, depois ele se juntou, subir ao céu, ele diz em Atos capítulo 1, ele diz: ide por todo mundo pregar o Evangelho. Essa é a grande comissão a todos, mas a primeira comissão foi dada a uma mulher. Por isso, queridos, eu quero dizer uma coisa: mulheres, vamos nos levantar, porque quando você descobre qual é o teu lugar em Deus, quando você descobre quem é você em Deus, quando você é lavada, redimida no sangue do Cordeiro, quando você toma uma posição de mulher de Deus, quando você toma uma posição de proclamar esta palavra, assim como fez Maria Madalena, Satanás, ele tem que bater em retirada. Agora, queridos, aqui, Deus dava
o último bufetão na cara de Satanás. Eu acredito que ali ele ficou marcado pro resto da eternidade. Porque ele disse: Satanás, você usou uma mulher perfeita, uma mulher que não tinha pecado, para trazer o pecado ao mundo. Mas hoje eu estou te mostrando que uma mulher que era instrumento de Satanás, que era teu instrumento, que você envergonhou, que você desonrou, é essa que vai levar a primeira notícia. Mas, querido, voltando-nos para o outro tema, para ministrar a tua vida hoje, quando nós olhamos no primeiro texto, no segundo texto em que nós lemos em Marcos capítulo 16, aquelas mulheres estavam tristes, elas estavam enlutadas, mas elas olharam para os obstáculos, mas avançaram. Qual era o obstáculo que aquelas mulheres tinham, queridos? A pedra, diga a pedra. Diga a pedra. Nós vamos ver muitas coisas nos túmulos dos judeus se usavam pedra, e Jesus usou muitas pedras para ser removido. Queridos, elas fizeram uma reunião. Imagina aquelas mulheres com os bálsamos, com as flores, que elas usavam aquelas rouponas, aquelas saionas, entristecida, enlutada, não deveriam ter dormido a noite toda chorando, porque tiveram ao pé da cruz, vendo o sofrimento do seu mestre. Maria Madalena, como uma líder, se levantou: vamos, antes que o sol clareia, nós já vamos lá, nós vamos levar, nós vamos presentear o nosso mestre, vamos colocar bálsamo, vamos colocar flores, vamos arrumá-lo. E uma, que é sempre assim em grupo, e uma disse assim: Maria Madalena, quem vai mover a pedra? Você viu o tamanho da pedra? Queridos, se Maria Madalena não fosse uma grande líder, ela deveria ter falado assim: é verdade. Vamos esperar clarear então. Quem sabe a gente acha um homem para ir com a gente, hein? Quem sabe a gente acha uns 2 homens que vai, nem assim, que vai com a gente para empurrar essa pedra. Maria Madalena disse: não, nós vamos subir, nós vamos lá, nós vamos enfrentar esse obstáculo. E a minha pergunta na sua vida é: qual é a pedra que está escondendo a glória de Deus na tua vida? Qual é a pedra que você está vendo à frente, que Satanás está dizendo: essa pedra é muito grande, quem vai mover a pedra? Vai acontecer um terremoto. Mas nem que aconteça um terremoto, se você se posicionar, o céu vai se mover. Quem você pode imaginar? Quem vai a Israel conhece esse caminho. Hoje, é claro, é bem tratado o lugar lá, mas naquele tempo, mais de 2000 anos atrás, era pedra, pau, para se subir. Aquelas mulheres com aquele saião, com aquelas coisas segurando, coração entristecido, e Maria Madalena na frente: vamos. E a outra: e a pedra? Parava um pouco, olhava uma para a outra: e a pedra? É você ficar parado olhando para o obstáculo. Muitas vezes nós ficamos paralisados, não damos um passo à frente, porque ficamos olhando para o obstáculo que está ali. Mas Deus, que os seus olhos passam por toda a terra, Ele olha e Ele vê aquele grupo de mulheres subindo, fazendo aquele sacrifício para oferecer adoração ao Rei dos Reis. Elas não sabiam o que tinha acontecido. E Deus chama um anjo: vem cá, olha que lindo. Queridos, Deus está olhando ainda hoje. Muitas vezes a tua pedra é tão grande lá na sua casa, no seu trabalho, mas você não olha para o tamanho da pedra. Você está aqui orando, você está aqui nos cultos, você está aqui nos comandos que o Espírito Santo manda. E Deus está olhando, queridos. Deus está olhando para a fidelidade do teu coração, como Deus olhou para aquelas mulheres subindo. E Ele chamou um anjo e disse: anjo, desce lá embaixo e move a pedra. Queridos, aquela pedra não foi movida para Jesus cair.
Jesus, ele saiu dali com o corpo glorificado. Nem parede o derretia, nem pedra mais o detinha.